O que eu tenho para o Brasil é exaltação de sentir tudo que ele pode ser, vai ser, há de ser, e tudo que ele ainda não é. Eu tenho pena de, nos meus anos, eu fiz força para o Brasil dar certo. E fico com vocês encarregados de fazer esse país, mas façam, sem copiar ninguém, realizando as potencialidades do nosso povo, potencialidades que são imensas, como uma civilização tropical e uma civilização mestiça e, sobretudo, uma civilização humana, que herdou dos índios essa capacidade, esse talento para o convívio, dos negros, essa espiritualidade, e dos europeus, a tecnologia, a sabedoria europeia. Nós estamos prontos para ser uma das civilizações do mundo. É tudo que ele ainda não é e é tudo que ele ainda tem que ser. Sobre a voz marcante da Darcy Ribeiro, meu amigo, começa mais um Papo da Massa, porque aqui é política com P maiúsculo. A questão nacional é levada a sério. Boa noite para você que escuta mais um episódio semanal do nosso programa. Seja bem-vindo. Está comigo hoje Caio Barros. Diga aí, Caio. Alô, alô, moçada. Caio Barros. Um grande beijo, abraço para todos os artistas que eu sei que estão sentindo, em especial, essa crise que o Brasil está passando, mas que a gente vai atravessar porque a gente acredita nessa grande nação. Como o Darcy Ribeiro falou, há de ser, vai ser. Junto comigo também eu tenho o Hermano Neto, que é um dos idealizadores da plataforma civil Todos com Ciro, com qual a gente faz parte. E se introduz aí, Hermano. Boa noite. Boa noite, galera. Obrigado pelo convite. Muitos aí que estão ouvindo já sabem do nosso trabalho, já conhecem o nosso trabalho. Quero só reforçar que a plataforma Todos com Ciro só existe por causa de todo o envolvimento de vocês, ao longo de mais de um ano de trabalho que nós temos, todos os eventos que realizamos pelo Brasil e tudo que a gente ainda vai realizar aí nesse ano. Então, tamo junto. Valeu pelo convite. Obrigado. Muito bem. Além dos dois convidados iniciais, nós temos também a presença do Tatu no Toco, o mestre que apresenta com maestria a questão nacional e a questão da candidatura do Ciro Gomes também. Fala pra gente aí, Tatu, nós que somos grande fã do seu trabalho. Se introduza pra gente, por gentileza. Bom, pessoal, obrigado pelo convite. Feliz de participar aqui do Papo da Massa. O podcast de vocês está ficando muito bacana, parabéns pelo trabalho aí. Meu nome é Dilermando, eu moro no interior de Minas. O pessoal me chama de Tatu por causa do canal Tatu no Toco, né? Eu comecei o canal há mais ou menos uns 2 anos e venho postando nele de forma mais sistemática há 1 ano e meio, mais ou menos. Hoje a gente o canal já está com mais de 20 mil inscritos e quase chegando em 6 milhões de visualizações dos documentários e palestras que eu venho postando lá. Bacana, tem sido legal a repercussão. Fico feliz que vocês gostam do canal. Agradeço o convite para participar aqui. Valeu. Bacana demais, inclusive o próprio Ciro já falou em pronunciamento dele, fez referência ao Tatu no Toco. Continuando com você, Tatu, a gente quer falar um pouco mais sobre a mobilização e dos efeitos do Todos com Ciro, que já vem repercutindo em todo o Brasil. Então a gente queria saber de você em especial, conta pra gente, como tem sido os efeitos do seu canal no YouTube no Brasil, o que tem te motivado, quais são os seus resultados. Conta pra gente um pouco mais sobre esse panorama, faça a sua avaliação. O que me motivou originalmente, foi que eu percebi que tinha uma ausência de uma narrativa da história política do Brasil a partir dos olhos do trabalhismo, ou a partir dos olhos da esquerda nacionalista brasileira, que teve grande influência nos anos 60, depois teve uma retomada nos anos 80 com o Brizola. Eu não via essa leitura da história política presente no que estava circulando nas redes, né? Comecei a recuperar alguns vídeos, a organizar um pouco a história. Depois passei a postar vídeos de teoria, recortando palestras, postando muita palestra do Ciro, né, que é um vídeo de teoria e de política ao mesmo tempo. Depois que o Ciro entrou no PDT, em 2015, foi uma confluência muito feliz, né, do Ciro entrar no PDT e viabilizar politicamente esse ideário que a gente está tentando recuperar, né? E os resultados têm sido muito gratificantes para mim. Eu tenho muito retorno do pessoal agradecendo por poder fazer essa leitura, né? Por poder organizar a sua leitura de mundo. E gente que já mudou pesquisa de pós-graduação por palestras que eu vou postando, por autores que eles vão conhecendo no canal. Tem gente fazendo projeto de doutorado
a partir de uma determinada perspectiva que ele foi conhecendo a partir das postagens do canal. Isso é muito gratificante, né? Essa é a parte boa do trabalho, né? Que é árduo e sistemático. Você vê, cara, uma coisa eu vou confessar aqui, talvez o Tatu nem saiba disso aqui. Um ano atrás, mais ou menos, quando a gente começou a entrar em contato, um pouco mais de um ano atrás que a gente começou a entrar em contato com os grupos, né? Mas um ano atrás, mais ou menos, eu lembro que eu entrei no canal do Tatu no YouTube para assistir, né? Sempre me ajudou bastante na minha formação também. Também consegui encontrar o material que ele estava produzindo, conseguiu suprir uma necessidade que eu estava buscando. Eu lembro que eu mandei uma mensagem para ele no inbox via YouTube. É possível você mandar mensagem para o dono do canal. Uhum. Eu mandei uma mensagem para ele falando assim: cara, a gente está juntando uma galera aí das redes e tal, estamos tentando construir uma iniciativa de apoio ao Ciro na internet, apoio ao projeto que o Ciro vem defendendo no Brasil e tal. Eu acho que a narrativa que você está construindo é muito boa também. Estamos juntando galera de várias redes sociais diferentes, pessoas que estão fazendo trabalho diferente no Brasil. Será que a gente podia bater um papo? Né? E daí o Tatu topou, entrou numa videoconferência na época, tal. O Gustavo Castanhon participou daquela videoconferência também, eu lembro. E foi quando a gente também já estava começando a formular. Então, eu diria que até um efeito do canal do Tatu foi a própria Todos com o Ciro, sabe? A gente, e boa parte do nosso grupo, as pessoas que estavam assistindo o canal dele, já estavam também com esse negócio todo pulsando dentro. E foi muito legal a gente entrar em contato com ele, topar, participar da concepção do projeto, ajudou muito, tem ajudado muita gente até agora, então sou muito grato a isso aí também. Muito bom esse relato do Germano, então. Continuando nossa conversa, galera, então, porque infelizmente o Tatu tem que sair mais cedo, não tem como ele ficar com a gente aqui até o final. Antes dele se despedir, eu gostaria de segurar ele com mais uma pergunta e saber o que ele tem, o raciocínio dele a respeito do tema. Em certa medida, o Ciro resgata esse sentimento nacionalista, que foi levantado pelo Brizola, as lutas do Brizola, e também o posicionamento do Darcy Ribeiro. Então eu queria saber de você, assim, porque muita gente coloca essa ideia como uma ideia velha, uma ideia ultrapassada. E eu queria saber de você, Tatu, o que você pensa a respeito desse contexto? Bom, ideia velha, nós temos que concluir a nossa nação. A gente vive numa nação inconclusa. Isso não vai envelhecer porque o que a gente tem que fazer. Nem só do Brizola ou do Ciro, isso desde que o Brasil surgiu na Guerra dos Guararapes até hoje, a gente não tem muita escolha. Que não dá para ser pessimista, né? Pessimista é luxo de europeu que está lá no seu país já feitinho. Dá para ele sentar lá na beirada do lago e ficar filosofando sobre o sentido da vida, que a gente tem que correr para frente, tem que terminar isso. Eu brinco com o pessoal falando que crescer na América Latina é igual o povo fugindo do Egito na Bíblia, né? Correram o exército atrás, chegar na beira da água lá e de repente abriu uma fresta no meio do mar. Não dá tempo de ficar filosofando qual lei física que foi desobedecida, o que aconteceu. Tem que correr, né? Tem que chegar lá e passar correndo e sair do outro lado, né? Crescer na América Latina é duro. Então a gente só tem essa escolha. Não é uma questão de idealismo, não é porque é uma causa bela, é porque a gente tem que concretizar a nossa nação. Temos que realizar o nosso país. Sem isso não tem futuro. Né? Num momento atual que a gente tem uma situação geopolítica muito complicada, né? Aquele lema das revoluções da América Central acaba ficando cada dia mais claros, né? Aquele lema do pátria ou morte. Aqui a gente tem que fazer a nossa pátria, de preferência sem morrer. E a candidatura do Ciro, a possível candidatura do Ciro, abre aí uma fresta nesse mar. Enquanto estão se aproximando aí, o exército egípcio vai chegando aí no nosso encalço. A gente tem que seguir em frente e tem que sair do outro lado. Não temos escolha. Esse ideal não envelhece enquanto ele não acabar. É mais ou menos isso. Enquanto a travessia realmente não acabar, o ideal nacionalista não pode envelhecer. E quem é o exército egípcio que o Tatu está comentando? É a TINA. Vocês conhecem a TINA? Gente, a TINA é o slogan do neoliberalismo, né? Aquele acrônimo There is no alternative. Não há alternativa. E os economistas liberais, eles falam muito mentira com extrema sinceridade a respeito das questões
econômicas, falando que a gente não pode ousar em investir em infraestrutura pública, ousar em investir na indústria nacional, ousar a formar os brasileiros com uma educação capacitadora. E acima de tudo é emancipadora, né? Emancipadora. Então existe um discurso da China rodando no Brasil que impede a gente de fazer a travessia com uma concretização da nação. O Tatu fala muito bem em concluir a nação. E o que é isso? Isso é ter uma nação mais igualitária, onde as pessoas tenham oportunidades iguais, onde a gente possa competir em condições de igualdade no mundo, não perder a autonomia nacional. Então, o desafio é enorme e há a possibilidade da gente transformar isso, gente. Sobre vários aspectos, né? E um dos principais aspectos é o aspecto do desenvolvimentismo nacional. Criação de infraestrutura, a retomada da industrialização, a geração e a dinamização dos empregos no país. E pegando um pouco dessa temática de nacionalismo, infraestrutura, impossível a gente passar ao largo do que tem acontecido essa semana no Brasil, que é a paralisação dos caminhoneiros, e que isso tem causado sérios transtornos no Brasil, muito embora com grande aval positivo da população em suporte aos caminhoneiros que pararam. Isso traz uma questão de debate muito mais profundo, que é a questão do petróleo, que é a questão da infraestrutura, das nossas redes de rodovia e também a dinamização dessas redes. Então eu gostaria, tanto do Germano quanto do Caio, opiniões e reflexões sobre esse tema. Eu vou contar uma história aqui para vocês em relação a isso. Teve uma vez, nos anos 30, mais ou menos, o general Mosconi, na Argentina, ele comandava um regimento de aviação grande, na época ele era coronel. E um dia ele foi lá para o trabalho e perguntou por que os aviões não tinham subido para fazer exercício. A resposta da equipe dele tinha sido: coronel, desculpa, a gente está sem combustível aqui hoje. A gente foi buscar combustível nos postos e os postos estavam todos vazios. Né? O coronel ficou indignado, ele não era o general na época, ele ficou indignado. Naquele momento ele concluiu que a Argentina não podia dizer que era uma nação, porque ela dependia lá do homem do cachimbo e do seu bom humor para ter petróleo. Né? A nação argentina estava inconclusa, como ainda está. Né? Não tinha uma geração de energia que pudesse suprir o mercado nacional e satisfazer as necessidades até dos organismos de defesa. Na época era 40% da energia do combustível que a Argentina gerava. Né? Ela tinha até um pouco, mas mesmo esses combustíveis eram combustíveis todos apropriados pela iniciativa privada estrangeira. Uhum. Mas a Argentina ela tinha uma infraestrutura que ela podia ter um comércio completo. Ela tinha postos de petróleo, ela tinha algumas refinarias, tinha distribuição. Então a luta do general tinha sido com os direitos adquiridos e com as concessões dadas naquela época para algumas grandes petroleiras globais. A saída dele foi fazer uma indústria paralela. Quando ele encontrou petróleo lá em Rivadavia, ele fez refinarias, tudo, como é barata. E o objetivo das refinarias que ele construiu na Argentina não era de ter lucro. Os lucros eram dedicados toda a pesquisa e inovação. Então, o general Mosconi fez um dumping, na época, contra as empresas estrangeiras, e elas se renderam. E a Argentina começou a desenvolver o seu petróleo. Vou aprofundar um pouco mais nisso rapidamente. Em maio de 1939, o governo federal brasileiro também baixou um decreto 4.701 que estabelecia critérios para a montagem de refinarias privadas no Brasil. A propriedade era restringida a brasileiros. Era uma resolução do Conselho Nacional do Petróleo. A AESO, naquela época, a AESO, mesmo a AESO de hoje, ela tinha simulado a construção de uma refinaria em São Paulo, tinha toda a documentação, mas não tinha especificação técnica suficiente. Era só para reservar os direitos adquiridos dela. Então o Conselho Nacional de Petróleo naquela época acabou com isso tudo. Com um grande militar, que era o capitão Ibajobim Meireles, outro Meireles bom, né? Meireles bom na história. Ministro da Guerra da época, e ele ajudou a eliminar os direitos adquiridos de uma companhia estrangeira no Brasil. Na verdade, a refinaria não existia, né? Era apenas um documento. Os americanos, eles não queriam refinarias no Brasil. Eles queriam apenas a exportação livre para os derivados que eles refinavam lá no estrangeiro. Então, naquela época, se eles quisessem, eles podiam ter feito refinarias aqui no Brasil, mas não fizeram. Eles queriam manter o Brasil colônia, o Brasil dependente. O Conselho Nacional de Petróleo, então, fez uma legislação magnífica, inspirada no general Mosconi, da Argentina, que reservava as refinarias para o capital nacional, inclusive para indústrias privadas. E daí teve uma história curiosa, não quero me prolongar muito nisso aqui, mas teve uma história curiosa que o Draut Hernani, quem não conhece, Dro Hernani, né? Ele foi senador pelo estado da Paraíba, ele era da UDN. UDN, cara, o que é a UDN?
UDN, União Democrática Nacional, Francisco de Oliveira já dizia que a UDN não era união, não era democrática e não era nacional. Representava a direita brasileira, só tinha entreguista, mas ainda assim votou unanimemente a favor do monopólio estatal do petróleo no Brasil em 53. Continua, Germano. A União Democrática Nacional não era nacional, mas tinha o Drauzio Hernani lá dentro. Depois dos primeiros poços de petróleo ter sido descobertos no Brasil, ele desenvolveu por conta própria, com dinheiro próprio. Ele era banqueiro, era industrial, era médico. Naquela época se faziam bons banqueiros ainda. Ele bancou do próprio bolso o projeto de refinarias no Brasil. Uma vez ele chegou para o general Horta e falou que queria que o Conselho Nacional do Petróleo fizesse a refinaria que ele tinha projetado de graça. Ele dava os projetos naquela época. Assim surgiu a refinaria de Mataripe, estatal. O Drau, numa entrevista para a FGV, quem tiver curioso pode pesquisar, uma entrevista que ele deu para a FGV, ele afirma que a gente deve muito ao Getúlio Vargas por isso. O país deve muito para ele. Mas tem uma outra coisa. A refinaria de Manguinhos, de acordo com decisão do governo na época, foi concedida para o Drauzio Hernani na concorrência. E naquela época, quando ele foi assumir a refinaria, no auditório cheio, tinha gente da ESSO, da Standard Oil, da Ipiranga na época, que era outro nome, estava cheio o auditório. Quando ele ganhou a concessão, ele afirmou que ao longo do tempo o governo ia descobrir que aquela refinaria tinha que ser estatal e que ele estava disposto a ceder sua refinaria para o Estado Nacional Brasileiro. O que a gente conclui aqui? A gente conclui aqui que não é que a gente tem que ficar avesso à iniciativa privada, a iniciativa não, né? Não é nada disso. Não, imperialismo, fuja daqui e tal. Parte disso é verdade também. Mas a questão é a seguinte, o Brasil hoje, e isso é parte importante da crise dos combustíveis, o Brasil hoje é muito dependente do refino fora do país. A gente tem algumas refinarias, tivemos algumas iniciativas dos últimos governos para expandir o refino no Brasil. Que uma delas ocasionou até um escândalo na Petrobras que deriva todo o problema do Partido dos Trabalhadores com a compra da refinaria em Pasadena, na Califórnia. Não faltam maus exemplos, né? Mas a questão do refino é uma questão importante para o país. E hoje, até a gente diminuiu a capacidade, temos capacidade ociosa nas refinarias do Brasil com a política atual da Petrobras. Né? A título de curiosidade, gente, o Pedro Parente, com a sua política desastrosa na Petrobras, reduziu em algumas refinarias a capacidade produtiva em até o limite de 70% da capacidade total. Ou seja, a gente tem 30% de capacidade produtiva que não está sendo usada em troca de comprar barril em dólar de petróleo refinado do estrangeiro. Então, você sabia, Dudia? Você sabia? Sabia que o pré-sal tem um dos custos de extração mais baratos do mundo? São $9 para extrair o pré-sal, é competitivo com o Oriente Médio. A gente extrai esse petróleo, manda para fora e compra de fora com preço internacional. A gente teria a capacidade de ter uma produção de petróleo muito grande. Aí tem aquele discurso liberal e vem aqueles caras, não, mas o globalismo é importante, né? A gente manda para o refino para fora, a gente não tem problema, compramos de volta. Reduz custo no refino. Gente, vocês já imaginaram se a usina de Itaipu tivesse conectada com Las Vegas, nos Estados Unidos? Vamos produzir energia elétrica aqui no Brasil para abastecer Las Vegas? É isso mesmo? Estamos extraindo petróleo de pré-sal para mandar para fora do Brasil? É isso mesmo? É isso que eu tenho que ter clareza aqui. Energia, água, são coisas importantes para a gente manter o controle disso. A gente não é, né, que nem diz o Ciro, não é aquele nacionalismo mofado. Né? É a defesa dos interesses estratégicos, gente. Não interessa a energia limpa, se a energia é fóssil, são maneiras de gerar energia. O que a nossa sociedade precisa hoje, que a gente está vendo em 5 dias, 6 dias de lockout, de greve, de strike, seja lá o que for, que nós dependemos das energias para movimentar, seja qual o tipo de transporte, seja qual o modal de escoamento de carga. Então o petróleo entra nessa história, assim como bem lembrou o Germano. E dentro do assunto petróleo entra a questão das refinarias. Nós vamos preferir dar emprego, gerar ciência e tecnologia dentro do nosso país, ou nós vamos só extrair, matar a nossa parte do planeta Terra, jogar esse capital bruto, as commodities para fora, como se fala, a matéria-prima, para ela ser refinada, gerar emprego em outro país e a gente comprar ela em valor triplicado, muitas vezes duplicado, a preço de dólar de uma moeda que não sofre vinculação à nossa economia. Olha, um resumo imediato dessa discussão é a seguinte frase: fora parente e que se mude a política de reajuste de preços da Petrobras imediatamente. A gente não pode ter no Brasil um projeto desmonte. Hoje que a gente tem, nesses dias de greve e lockout também, é o projeto desmonte contra as vidas precarizadas também dos caminhoneiros. Você sabia do dia. 40% do refino da Petrobras está ociosa. Pedro Parente está vendendo petróleo cru para os Estados Unidos e importando gás, gasolina e diesel dos Estados Unidos. O maior importador de gás, gasolina e diesel para o Brasil é o Grupo Bunge. Parente foi presidente da Bunge. Ligue os pontos, amigo.
ligue os pontos. Mais uma vez, afirmando fora parente e que essa mudança na política de preço da Petrobras ocorra. Não vamos deixar o projeto Desmonte tomar conta do Brasil. A gente já teve um golpe que abalou muito a vida do brasileiro e agora a gente tem essa política que degradou a vida do caminhoneiro. Sejamos justos, não vamos também, só porque alguns irmãos caminhoneiros que estavam com vidas precarizadas estão adotando, por causa do sofrimento, um discurso bastante reacionário no momento, enquanto não conhecem nossos propósitos, a gente não pode demonizá-los. Então, a gente tem que tirar da jogada o projeto Desmonte e voltar à ideia não dilmista, aquela política também, ela era equivocada. A gente tem que ter um paralelo com o reajuste internacional, ele só não precisa ser diário, mas a gente tem que voltar a um projeto nacional, de retomar isso como uma prioridade nacional. É energia, é água, é comida. A gente tem que priorizar para os brasileiros e não para meia dúzia de banqueiros. Não podemos entregar o Brasil a mercadores aí do neoliberalismo, a banqueiros. Então, é isso, gente. Fora China, fora o neoliberalismo do There is no alternative e vamos para uma alternativa transformadora que empodere o brasileiro. É isso, gente. O capital brasileiro, a inteligência brasileira, a estatal brasileira tem que estar a serviço do nosso povo, primeiramente. Depois, se conseguirmos produzir excedente, se conseguirmos abastecer o nosso mercado interno, aí a gente vende barril de dólar para o mercado internacional. Como o Caio falou, a gente pode basear os preços da nossa política no barril internacional, mas sem que isso signifique grandes prejuízos à nossa população, que já é prejudicada e sacrificada no seu dia a dia, rotineiramente. Continuando um pouco mais nessa questão da infraestrutura, um pouquinho do tema histórico, irmão, a gente vinha falando aqui fora do ar, eu queria que você falasse um pouco sobre o Interstate Highway Act, que tem uma correlação um pouco com essa questão da CID, da diminuição dos impostos da CID e outros tributos a nível estadual e municipal que incidem sobre o preço da gasolina e do combustível em geral, em questão do diesel, que foi um dos motivos para o estopim da greve. Então eu queria que você falasse um pouco sobre o Interstate Highway Act, como que ele se usou, como que ele foi um plano consolidado de infraestrutura nacional e que serviu para atender uma demanda interna de um país em específico, no caso, os Estados Unidos. O que é CID? Quem criou a CID? Fala pra mim. Fernando Henrique. 19 de dezembro de 2001. Um ano antes de sair do trono, ele criou a CID. O campeão do aumento de impostos depois da democracia no Brasil, Fernando Henrique Cardoso, campeão do aumento de impostos do Brasil, criou a CID em 2001. Para que ele criou a CID? A gente era anti-CID na época, tal, se a gente tivesse essa consciência política, né? Não sei. Eu não era, na verdade. Eu acho que a CID foi um bem que ele fez. Mas para que servia a CID na época? A CID servia para programas ambientais, para reduzir o efeito da poluição, subsídio para a compra de combustível, mas principalmente para desenvolvimento de infraestrutura de transportes. Então a CID é utilizada para desenvolvimento de infraestrutura de transporte, em cima de gás natural, de gasolina, disso tudo. Em cima disso, eu queria pedir para o Germano fazer um paralelo entre a CID e essa questão do financiamento das rodovias e da infraestrutura de transporte, um pouco com o Interstate Highway Act, que foi um programa de infraestrutura nos Estados Unidos. Rapidamente, em 1956, o Eisenhower, que era o presidente republicano dos Estados Unidos, criou esse Interstate Highway Act, assinou ela, transformou em lei, e era uma lei que tirava 25 bilhões de dólares ao longo de 10 anos. 25 bilhões na época era dinheiro, viu? 25 bilhões na época era dinheiro. Para construir 66 mil quilômetros de rodovia. Aí não é brasileiro, viaja para Miami, viaja para Califórnia, pega a Rota 66, viaja com um carro barato, né? Carro barato, um carrão bacana, entra na estrada, toda estrada duplicada, bacana, não tem pedágio. Estados Unidos é bom, né, rapaz? Não tem pedágio. Lá é bacana. Dinheiro do governo. Lá é bacana, não tem pedágio. Estados Unidos, pista dupla, tal, curva boa, acelera, tal. Quem que fez isso aqui, hein? Foi o presidente republicano dos Estados Unidos com dinheiro de imposto sobre gasolina, camarada. Pode falar pra turma isso aqui, quando o camarada fala, eu quero ir para os Estados Unidos, o Brasil não dá essa greve de caminhão. Fala, sabe quem fez a rodovia? Sabe quem financiou? Sabe da onde saiu? Do dinheiro do contribuinte, com organizações de gerenciamento governamental. Não quero monopolizar aqui, mas tem mais uma coisa. O pessoal fica falando dos Estados Unidos, você me dá uma agonia, cara, dá uma agonia. É o seguinte, vai ver quantos portos nos Estados Unidos são privados. Vai ver quantos aeroportos dos Estados Unidos são privados. Sabe aquele o aeroporto... JFK? JFK, bacana? Não, vai ver se aquele aeroporto é privado. Na verdade, vai ver se os 5 aeroportos que existem na região metropolitana de Nova York, que pertencem a The Port Authority of New York e New Jersey,
uma autoridade biestadual dos 2 estados, vai ver se algum dos aeroportos ali é privado, dos portos é privado, de tudo. Entendeu? A infraestrutura, as pontes que conectam Manhattan, os pedágios que tem lá, vai ver quem que arrecada o dinheiro do pedágio na ponte que liga Manhattan a New Jersey. É o Estado. É o Estado americano. Então, assim, eu não estou criminalizando o setor privado, mas quando a gente fica caricaturando os Estados Unidos como aquela coisa bacana, Disneylândia, tal, a infraestrutura americana é fortemente financiada, administrada e gerida pelo setor público. Infraestrutura, defesa e energia. Os Estados Unidos, o Estado americano, o Estado norte-americano, na verdade, estadunidense, norte-americano, a gente tem o México, tem o Canadá também, mas eles têm um México, cara? México norte-americano? Não sei, Temos os Estados Unidos têm um controle estrito da sua produção de energia. Vamos ver a política do ano passado em relação ao petróleo. Vamos ver a política de defesa dos Estados Unidos, o quanto eles investem em inovação pela indústria de defesa. Então, vamos deixar de ser papagaio e Zé Carioca, gente. A gente tem que construir uma nova nação para lidar com os desafios nacionais, porque senão é colonização, é nova colonização. E é isso. Antes de tudo, vem a infraestrutura promovida pelo Estado, como fruto de recolhimento dos tributos, e assim toda a sociedade se desenvolve e se organiza em cima disso, como bem lembrado pelo Caio na questão de infraestrutura e outros mais. Chocolate, hein? E antes de terminar o nosso bate-papo de hoje, que foi bastante produtivo, queria falar um pouquinho mais sobre a mobilização. Então, continua aí no embalo do Germano. O que você tem a dizer? A quantas andam Todos com Ciro? O que tem de novidade pra gente? Quem não acessou ainda, todoscomciro.com, o site mudou completamente. A gente está ampliando as nossas atividades. Em breve a gente vai lançar uma ferramenta exclusiva para a galera que está se mobilizando pelo Brasil, a galera que quer fazer alguma coisa além de ficar na internet, além de ficar batendo papo nos grupos de WhatsApp. E é nisso que a gente tem focado. Então, a plataforma Todos com Ciro está tentando criar ferramentas, criar incentivos para as pessoas começarem a sair um pouco da zona de conforto, a encontrar pessoas que pensam parecido, que estão junto com a gente em busca de um projeto para o Brasil e estão tentando criar ações nas cidades. Né? A gente já viu o pessoal criando outdoor em cidades, já viu o pessoal criando... fazendo manifestação em semáforos. Saindo às ruas com cartazes, promovendo adesivaço. Fazendo evento. Então, é uma infinidade. Gente se reunindo com sindicatos locais, com associações comerciais, apresentando o projeto do Ciro de forma independente. Todo mundo pode fazer isso, entendeu? Vocês conhecem alguma liderança? Todo mundo pode fazer isso. Mas uma coisa que a gente está fazendo agora é que a gente está começando a estruturar um pouco mais a Todos com Ciro regionalmente. Estamos começando a encontrar algumas pessoas que estão interessadas em ajudar a fortalecer alguns estados específicos do Brasil. Não vou falar muito disso, que é meio surpresa, e a gente tem que ver se vai dar certo. Super rapidamente, a questão cultural, toda semana, a partir do episódio passado, a gente quer dar mais instrumento para o eleitor crítico de Ciro, trocar ideia com as pessoas e entender melhor o Brasil. Semana passada falamos de Chico de Oliveira, grande sociólogo do Brasil, tem várias entrevistas dele aí no YouTube, você pode pesquisar, e o livro se chamou Brasil, uma biografia não autorizada. Hoje vamos falar um pouquinho, só citar na verdade, a tolice da inteligência brasileira. Gessé Souza explicando a relação das classes no Brasil. Quando a gente entende esse tipo de relação, a gente dá um ímpeto de mudança, e dá um ímpeto de engajamento para a gente transformar. A gente tem esse poder de transformação. E do lado do Gessé Souza, temos o grande humorista. Comecei hoje falando aí de artistas, que estão sentindo esse caos que a gente está vivendo, mas o Milor Fernandes, grande frasista nacional, vale a pena conferir frases dele, chamada, a propósito do nosso cotidiano, a Bíblia do Caos. É isso aí, galera. Mano, mais alguma coisa a falar? Cara, eu quero agradecer muito vocês aqui por terem me recebido. De repente, se eu puder, eu posso participar de outros aqui. Quero agradecer a todos os mobilizadores que estarem envolvidos com o nosso trabalho. E avante, moçada. Até a vitória. Até a vitória. A gente que agradece a participação do Hermano. Engrandeceu demais nosso mais um podcast semanal de Todos com Ciro. E é isso, galera. Lembrar para vocês que a gente lança esses áudios no SoundCloud, Facebook, YouTube. Em breve a gente está no iTunes, no Cashbox. E até uma próxima.